confundir camelo com dromedário. Embora os dois pertençam à mesma família, os camelos têm 2 corcovas e os dromedários têm apenas uma. O que chama a atenção é a incrível capacidade que os camelos têm de fazer aí longas viagens no deserto sem beber água, o que levou muita gente a pensar que esses animais armazenem água nas corcovas. Só que não, gente. O que eles armazenam na corcova é uma grande quantidade de gordura e por isso eles conseguem aí fazer longas viagens sem precisar se abastecer com comida o tempo todo, ok? Então, gorduras são um grupo especial de compostos orgânicos chamados de lipídios. E é sobre eles que nós vamos conversar essa semana. Lipídios, gurizada. Então, são moléculas orgânicas compostas por 3 elementos. A gente tem carbono, a gente tem hidrogênio e a gente tem um pouquinho de oxigênio, ok? Esses compostos, eles são hidrofóbicos, ou seja, eles não se dissolvem na água, ok? Porque são compostos apolares, enquanto a água é uma substância polar. Vocês vão saber entender um pouquinho mais sobre isso lá na química depois, beleza? Bom, se eles são insolúveis em água, ó, se a gente misturar gordura, lipídio com água, simplesmente, gente, eles não se misturam, tá? A gente percebe aqui uma separação nítida entre óleo e a água, ok? Em compensação, os solventes orgânicos apolares conseguem dissolver as gorduras, como o álcool, como o éter, como o clorofórmio, como o benzeno, por exemplo, ok? Vamos falar então, gente, sobre algumas funções biológicas dos lipídios. A primeira delas, e sem dúvida a mais importante, é o fato dos lipídios serem uma reserva de energia. Eles são a segunda fonte de energia do organismo. Isso é bem importante lembrar, tá? Segunda fonte, porque a primeira fonte são os carboidratos. Nós acabamos de ver isso lá na bioquímica, tá? A primeira fonte são os carboidratos. Entretanto, os lipídios, eles possuem uma grande quantidade, uma quantidade muito maior de energia do que os carboidratos. E aí a pergunta que fica é, por que os carboidratos são a primeira fonte e os lipídios a segunda, se os lipídios têm uma maior quantidade de energia? É porque, na verdade, os carboidratos são mais fáceis de serem digeridos, ok, gente? Beleza. Então, outra característica importante, função importante dos lipídios é função estrutural. Eles participam da formação das membranas celulares de todas as células, galera, ou pelo menos da grande maioria, beleza? A gente vai dar uma olhadinha nisso mais tarde. Terceira função, fotossíntese. Existem alguns pigmentos que recebem o nome de carotenoides, que são pigmentos, são lipídios pigmentados, que tem uma consistência oleosa, tá? Geralmente vermelho, amarelo, que participam do processo fotossintético, certo? Outra função exercida pelos lipídios é a função regulatória. A gente tem vários hormônios sexuais, como a testosterona, a progesterona, o estrógeno. A gente tem hormônios também produzidos pela glândula suprarrenal, como a cortisona, e vitaminas, gente, vitamina A, vitamina D, calciferol, vitamina E, são todos exemplos de substâncias que exercem função de regulação no nosso organismo. Outra função importante é que eles podem também amortecer contra... A gordura pode ter essa função de amortecer contra impactos ou choques mecânicos e pode também exercer a função de, uma função impermeabilizante. A gente pode encontrar gordura revestindo as folhas das árvores, por exemplo, né, com ceras e dificultando a perda de água por transpiração. Uma última função, gente, importante que é exercida pelos lipídios é a questão de funcionar como isolante térmico, né? A gordura, ela não aquece, ela não aquece, ela não produz calor. Cuidado com isso, tá, gente? Às vezes eu leio isso, as gorduras, os lipídios aquecem, mantêm os animais... Não, gente, a gordura, ela não aquece. Entretanto, ela funciona como uma barreira que impede a perda de calor para o ambiente. Então, ela funciona como isolante térmico e pode funcionar também como isolante elétrico quando a gente fala na bainha de mielina, lá nos neurônios, que vocês vão estudar posteriormente.
Os lipídios, eles podem ser classificados em dois grandes grupos. A gente tem os lipídios simples e os lipídios complexos. Os simples são aqueles que têm na sua constituição o que nós comentamos anteriormente. Eles são formados por carbono, são formados por hidrogênio e um pouquinho de oxigênio. Como exemplos, nós temos os glicerídeos, nós temos os cerídeos ou ceras e nós temos os esteroides. Já os lipídios complexos são aqueles, gente, que além de todos esses elementos que nós comentamos, eles ainda podem ter outros elementos, como nitrogênio, fósforo ou enxofre. Um exemplo, então, são os fosfolipídios, entre outros. Vamos começar, então, vendo um pouquinho sobre os glicerídeos. Os glicerídeos, gente, se caracterizam pela união de um álcool. Esse álcool é chamado de glicerol. A união do álcool glicerol com ácidos graxos. Esses ácidos graxos são, na verdade, cadeias de carbono e hidrogênio que tem um grupo carboxila. Se vocês acompanharem com a ponteira do mouse, isso aqui é um grupo carboxila. Vocês vão entender isso melhor, gente, na química posteriormente. Fiquem muito tranquilos em relação a essa parte, tá? Eu só estou, assim, introduzindo para que vocês possam ter uma melhor compreensão da parte biológica, que é o que me interessa, tá? Mas esses ácidos graxos, eles podem ser de dois tipos. Nós podemos ter os ácidos graxos insaturados e os ácidos graxos saturados. Qual é a diferença? Os insaturados, se vocês acompanharem aqui com o mouse, com a ponteira, os insaturados, gente, eles vão ter ligações duplas na sua composição, além de ligações simples entre os átomos de carbono, tá? Então, eles têm ligações duplas e ligações simples. Já o ácido palmítico, que é um exemplo de ácido graxo saturado, vocês percebem aqui que só há ligações simples entre os átomos de carbono, ok? Então, esses ácidos graxos, eles podem ser naturais, tipo, a gente pode produzir, o nosso organismo pode produzir isso, ou eles são chamados de essenciais quando a gente obtém esses ácidos graxos na nossa alimentação, tá, gurizada? Tem um grupo de ácido graxo insaturado, que são os mais saudáveis, são os que a gente deve incorporar na nossa dieta, que são conhecidos por ômegas, tá? E esses ácidos graxos insaturados, né, chamados de ômegas, tem o ômega 3, tem o ômega 6, vocês já devem ter ouvido falar, eles são muito importantes para a nossa saúde, tá? E aí eu coloquei na imagem alguns exemplos desses ácidos graxos insaturados que são saudáveis aí, que a gente deve ingerir, tá? Óleos vegetais, peixes de água fria, então o peixe em geral, atum, sardinha, salmão, são ricos nesse tipo de lipídio, tá? E entre outros alimentos, como vocês estão vendo aí, castanha, né? Abacate, etc. Os glicerídeos mais comuns dos seres vivos são as gorduras e os óleos, tá? Sendo que a função principal dos glicerídeos, tanto nos animais como nos vegetais, é armazenamento de energia. É a forma como a gente tem de armazenar energia, ok? Nos animais, gente, essas gorduras vão ser armazenadas lá no tecido adiposo, que é um tecido que fica abaixo da pele, e nos vegetais a gente vai encontrar esses glicerídeos na forma de óleos, né? Esses óleos a gente pode encontrar em sementes, a gente pode encontrar em frutos, nos vegetais, ok? Bom, então, gurizada, vamos ver a diferença entre gordura e óleo. Lembrando, gente, que gorduras e óleos, então, pertencem ao grupo dos glicerídeos, tá? Olha só, gente, não confundam glicerídeo com glicídio, são coisas diferentes, tá? Glicídios são os carboidratos, glicerídeos é um grupo de lipídios, beleza? Bom, diferença entre gordura e óleo. As gorduras, gente, elas são principalmente de origem animal. Os óleos são principalmente de origem vegetal. Quando eu falo principalmente, eu não estou dizendo que é sempre. Pode ter exceções, tá? Por exemplo, eu estou dizendo que óleo é de origem vegetal, mas tem óleo de fígado de bacalhau, que é um óleo de origem animal, certo? Então, é principalmente, mas não é sempre, beleza? Bem, as gorduras, elas são formadas também por uma predominância de ácidos graxos saturados, que são aqueles que são formados só por ligações simples entre os átomos de carbono,
E os óleos, por sua vez, são formados por ácidos graxos insaturados, que são aqueles que, além das ligações simples, eles também têm ligações duplas, tá? Ali entre os átomos de carbono, como nós vimos anteriormente. Beleza? O que mais, gente? Olha só, quando a gente fala em temperatura ambiente, tá? Temperatura ambiente, lembrando lá na física, 25 graus Celsius. Na temperatura ambiente, gordura tem consistência sólida, tá? Tipo toucinho, bacon, esses alimentos que vêm de origem animal. A própria gordura que nós temos embaixo da nossa pele, gente, é uma gordura sólida, tá? Agora, os óleos são de origem vegetal, se armazenam aí nas sementes, nos frutos. Esses óleos, eles são formados por ácidos graxos insaturados. Insaturado, então, revisando, é aqueles que, além de ter ligações simples, também tem ligações duplas. Lembram disso? Ligações duplas entre os átomos de carbono, tá? Esses óleos, então, eles têm uma consistência líquida em temperatura ambiente. Um outro grupo, gente, que eu queria agora aqui trabalhar com vocês são os triglicerídeos, tá? Triglicerídeos, triglicerídeos, também chamados de triglicérides, tá? São um tipo de lipídio que tem um álcool, o glicerol, ligado a 3 moléculas de ácido graxo, daí que vem o nome triglicerídeos, tá? Então, vocês imaginem o seguinte, se tiver uma única molécula de ácido graxo, ele já é altamente insolúvel em água, tá? Pela presença dessas longas cadeias de carbono. Agora, se eu tiver 3 ácidos graxos, vou dizer para vocês que triglicerídeo, ele tem assim, ó, ele tem pavor de água, ele jamais interage com a água, porque ele tem essa cadeia de carbonos muito maior, tá? Então, quando nós comemos, gente, aquele fast food, aquela batatinha frita e tal, esses triglicerídeos, eles são absorvidos pela nossa mucosa intestinal e eles vão cair na nossa corrente sanguínea. E jamais esses triglicerídeos, eles vão ser, solubilizar no plasma sanguíneo. Jamais. Então, o que acontece? Acompanha ali a ponteira do mouse. Esses triglicerídeos, eles acumulam na parede das artérias, tá? Eles acumulam. Essa parte amarela aqui, ó, isso aqui é um vaso sanguíneo, tá? Aqui tá mostrando as hemácias. Esses triglicerídeos acumulam nas paredes. Muitas vezes pode haver deposição de cálcio, ocorrendo uma calcificação e formando, então, os ateromas. Ateromas são essas placas de gordura que se depositam na parede das artérias. Qual é o problema disso, gente? Só olhando a imagem a gente consegue ter uma ideia, né? Essas placas de gordura, elas obstruem parcial ou até totalmente o fluxo de sangue no interior desses vasos. Se pegar um vaso importante, aí, uma artéria coronária, por exemplo, isso vai afetar a irrigação do coração, da musculatura cardíaca, e aí a pessoa pode ter um infarto do miocárdio, dependendo ali, né, da região atingida. Se pegar uma carótida, né, que é uma artéria que irriga o cérebro, a pessoa pode ter um AVC, um acidente vascular cerebral, um acidente vascular encefálico, ou derrame, como é conhecido popularmente, tá? Outros problemas, gente, podem acontecer, por exemplo, uma hipertensão, uma pressão alta dentro do vaso, que pode levar à formação de coágulos, uma trombose, tá? Então, muitos problemas decorrentes da formação desses ateromas no interior dos vasos podem ocorrer, tá? Então, o que seria uma aterosclerose? Seria justamente aqui comparando, tá? A gente tem aqui um vaso sanguíneo saudável, sem nenhuma placa de colesterol, porque não são só os triglicerídeos. O colesterol, aquele chamado de colesterol ruim, né? Ele também pode se depositar na parede da artéria, tá? Levando à formação de uma aterosclerose. E aqui a gente tem um vaso parcialmente obstruído. Vocês podem perceber que é claro que isso vai afetar o fluxo de sangue dentro deste vaso, tá? Os cerídeos são moléculas formadas por longas cadeias de carbono altamente apolar, que exercem várias funções nos seres vivos. Por exemplo, quando nós vemos as árvores, gente, com as folhas, os frutos expostos ao sol, imaginem expostos ao sol o dia inteiro, eles perdem uma grande quantidade de água. Para evitar isso, para evitar essa perda excessiva de água, que poderia levá-los à desidratação,
Os vegetais, as folhas dos vegetais são revestidas por várias camadas de cera, tá? Essa cera, então, é um material impermeabilizante que vai dificultar essa perda excessiva de água. Uma outra função importante dos cerídeos, eles podem atuar também na nossa pele, tá? Também com a mesma função de impermeabilizar. Nós temos na pele, gente, glândulas sebáceas que produzem uma secreção oleosa que vai exercer esse papel de lubrificação. A gente encontra também nas aves aquáticas, elas têm lá perto da cauda uma glândula chamada glândula uropigiana. Nessa glândula, elas usam o bico para lubrificar as penas, tá? Para evitar que essas penas absorvam água, ok? Então, elas ficam impermeabilizadas com essa secreção oleosa produzida pela glândula uropigiana. Outra função, gente, é nas abelhas. Como vocês estão vendo aqui na imagem, acompanhem com a ponteira do mouse, vocês têm aqui nas colmeias esses favos, essas celas, esses compartimentos internos que constroem, que fazem parte da construção das colmeias. Isso é também material lipídico, tá? É feito a partir dos cerídeos. E por último, não menos importante, nós temos na orelha, né, a produção de um material chamado cerume, ou cerumen, tá? Que tem a função de proteger contra a entrada de patógenos, que tem a função de proteger contra a ação de micro-organismos patogênicos. Beleza, gente? É isso aí. Os fosfolipídios são lipídios complexos, formados por glicerol, formado por ácido graxo, só que além disso, gente, eles ainda têm um grupo fosfato. E isso faz com que eles se comportem como moléculas anfipáticas, ou seja, eles são polar e apolar ao mesmo tempo, tá? Então, olhem comigo ali com a ponteira do mouse, a gente tem uma cabeça, isso aqui é uma molécula de fosfolipídio, um desenho esquemático de uma molécula. A cabeça, então, como eu falei para vocês, essa cabeça, aqui nessa estrutura chamada de cabeça, gente, é onde nós vamos encontrar, então, o álcool, o glicerol e o grupo fosfato. Isso faz com que a cabeça tenha um comportamento hidrofílico, é uma parte da molécula que tem afinidade com a água, tá? Então, a parte polar. E a cauda, por sua vez, é formada pelo ácido graxo. Portanto, a cauda tem um comportamento hidrofóbico e apolar. Beleza? Então, que implicação biológica isso nos traz, tá, gente? As moléculas de fosfolipídios, quando elas estão mergulhadas em água, elas têm exatamente essa postura que vocês estão vendo aqui, que é formar uma bicamada, uma dupla camada de fosfolipídios. Eu tenho aqui, ó, cabeça, cauda. Então, elas ficam em posição invertida, as cabeças voltadas para fora, para a parte externa, e as caudas voltadas para dentro, tá? Isso é essa postura, essa configuração que os fosfolipídios adquirem quando eles estão em meio aquoso, beleza? Então, os fosfolipídios, em função dessa configuração que eles adquirem em meio líquido, eles formam, gente, uma parte, né, das membranas celulares dos seres vivos. Aqui a gente visualiza claramente as cabeças voltadas para fora, ou seja, onde tem água, né, pode ser dentro da célula ou fora da célula, e as caudas voltadas para dentro, tá? Em função dessa natureza anfipática dos fosfolipídios. Gurizada, os demais grupos de lipídios eu continuo falando na parte 2 dessa aula, tá? Espero vocês lá, hein? Até mais!